Amados, a gente faz isso algumas vezes, mas toda a vida é um nervoso, né, mano? Fico bem feliz que o André abriu o culto hoje. Uma família muito preciosa, ele e a Karen, né, a Laurinha, que a gente ama tanto. A gente espera ver todos vocês aqui, aqueles que querem, né, estar aqui falando algo da parte do Senhor. A gente encoraja mesmo e a gente celebra cada passo novo que vocês dão, né? O desejo do nosso coração é que isso seja constante, que a gente sempre tenha pessoas novas aqui, né? E como o meu esposo falou, é muito importante realmente a gente ter essa mentalidade, né? Que a gente está aqui não porque a gente gosta de vir todo domingo ver as pessoas que a gente gosta, fazer o que a gente gosta e ir para casa. Aqui é a casa do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo com muitos membros. Mas tem muitas pessoas aí fora feridas com outros ministérios. Tem muitas pessoas aí fora que ainda não conhecem a Cristo, ainda que tenha toda a liberdade para ouvir de tudo que é forma, mas não conhecem essa família em Cristo que a gente conhece, não sabe a necessidade de estar no corpo de Cristo, porque se eu cortar a minha mão, ela vai apodrecer, ela não sobrevive. Então nós precisamos estar dentro do corpo e a gente realmente precisa entender e começar a buscar essas pessoas lá fora. Porque o nosso propósito aqui não é esse, não é só conforto para nós, não é um dia bacana para nós, um dia que a gente vem aqui fazer algo legal com pessoas que a gente gosta. É para ter muito mais, é para isso se espalhar muito mais. Por isso que a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, ele usou a vida do meu esposo, me compartilhando algo comigo e me marcou muito que o Senhor falou sobre decisão e escolhas. E isso é realmente algo muito importante para nós, que às vezes a gente não faz, não dá tanto mérito, né? Por exemplo, a gente sempre fala que amor é uma decisão, né? Amar é uma decisão. Por isso que cada vez que a pessoa está naquela, vou escolher, vou ficar, não vou ficar, a gente já diz, olha, amor é uma decisão. Se tu decidir amar, todos os dias a tua escolha tem que ser o quê? Pelo amor que tu decidiu, pela pessoa que tu decidiu. Não importa que ela passou o dia inteiro te irritando. Foi você que escolheu, a gente decidiu. Então a gente tem que, poxa, não estamos num dia bom. E o que a palavra diz nesses dias que não são bons dentro de um casamento ou num trabalho, ou qualquer relacionamento que esteja passando? Traz a memória o que te traz esperança. Traz a memória o que te fez escolher essa pessoa. E vai passar, e vai ficar tudo bem, mas a gente precisa aprender que as decisões que a gente toma, as nossas escolhas têm que estar submetidas a ela. Porque senão a gente realmente vive uma inconstância, né? Tem muitas pessoas que a gente vê, nossa, mas aquela pessoa fluía tanto em Cristo, hoje já está por aí, a gente nem sabe o que está fazendo, e como é que consegue? Mas é que às vezes a gente esquece que se a gente tomar uma decisão, as nossas escolhas a partir dali não é mais do jeito que a gente quer. A gente abriu mão do livre-arbítrio. A gente decidiu entregar a nossa vida para Cristo, fazendo dele Senhor das nossas decisões e Salvador da nossa alma. Então a gente não tem mais determinadas... As nossas escolhas agora não são mais nossas, baseadas nos nossos desejos. Devem ser efetivamente 100% naquilo que a gente escolheu para nós. E... decisão, porque a decisão ela é diferente da escolha, né? A decisão é uma atitude que a gente toma e que nos traz uma direção para uma longa jornada. Como decidir vir para Cristo, decidir casar com alguém, decidir fazer parte de um ministério, decidir entrar numa determinada profissão, que você sabe que você vai estudar muito, você vai se dedicar. Tudo isso são decisões que vão direcionar uma longa jornada, né? E as nossas escolhas são pequenas direções que a gente toma o tempo todo, toda hora, todo dia, né? Mas elas devem estar sujeitas às decisões que a gente toma, né? Eu vou te falar que depois que o Senhor me deu essa palavra, eu tentei formar vários conteúdos, mas sem sucesso. Por isso que a única oração que eu fiz nesses últimos dias foi, Senhor, não deixe eu te atrapalhar nessa noite. Deixa que o Senhor fale através de mim, porque eu não quero falar nada de mim mesma para trabalhar aquilo que o Senhor tem para falar para nós, amém? Por isso que o Senhor ministrou algo no meu coração, que eu sei que eu já falei lá no Floresta, mas eu vou falar aqui de novo. Uma distração muito usada por Satanás para tirar a gente do propósito, para impedir a gente de pegar uma chave muito importante para os nossos dias e para o que a gente tem passado, é a indireta. Por quê? Porque se a gente toma isso para nós,
achando que a pessoa está dando uma indireta para nós, a gente não presta mais por ouvir o resto. A gente já botou a lente da amargura, já não presta atenção mais em nada, já estraga todo o resto. Então, qual é o filtro que o Espírito Santo me ensinou a usar para não passar mais por para não dar mais margem para essas distrações de Satanás na minha mente? Porque isso tudo vem na mente de todos nós aqui. Ninguém está sujeito a não passar por isso. Todos nós, em algum momento, achamos que é algo direcionado para nós. Só que o Espírito Santo, ele não dá indireta, ele dá direta mesmo. Então, ou seja, se é algo que tu está passando, quando a gente está aqui, nós somos só o casco. Quem está falando é o Espírito Santo, não somos nós, porque eu de mim mesma, eu não tinha como trazer isso para vocês. Agora, todo mundo que vem aqui fala em nome do Senhor. Então, se eu falar algo que você está passando, que o Espírito Santo trouxer algo que você está passando, não é uma indireta, é uma direta. O Espírito Santo quer tratar exatamente aquilo no teu coração. Nesse momento, para que você rompa isso, cerre isso, ou seja curado nisso, ou seja liberto daquilo, enfim, o Espírito Santo quer tratar em algo. Agora, se não é algo que você não está passando, que não tem a ver com você, nós somos um corpo com vários membros, amém? Então, para quem que é? Para a pessoa que está do lado e que está passando por isso e que também precisa ser tratada. Então, fique em paz que não é para ti. E quando que é efetivamente uma indireta de Satanás só para tu perder o foco? Quando você escutar algo que você fazia, mas não faz mais. E a gente automaticamente entende que eu estou te acusando, porque você vai associar a mim e não a Satanás ou ao Espírito Santo, e você vai perder todo o foco. Porque vai ser, viu, estão falando disso ainda, ainda tá apontando para mim sobre isso. Não, se você não faz mais, você não está mais nesse lugar, fique em paz. Diz para Satanás assim, minha mente é de Cristo. A minha mente está cauterizada em Cristo. Eu quero ouvir a palavra que o Senhor tem para mim. Eu não faço mais isso, eu não tenho mais essa prática, eu não estou mais nesse lugar. Ela não está falando isso para mim. Talvez tenha outra pessoa aqui que precisa ser tratada, mas não é para mim, amém? Então eu só achei importante falar novamente, porque é algo que o Senhor falou bem claro ao meu coração, porque a gente perde muita coisa com isso. Eu me coloco nesse lugar, por isso que eu posso falar. Eu também lido muito com isso. A gente já sabe, né? Então, a primeira decisão que o Senhor colocou no meu coração para a gente tratar hoje é, claro, a decisão mais importante da nossa vida, quando a gente decide efetivamente por Cristo. E está ali em 2 Pedro 3,18, que fala assim... o nosso ninja lá, né? Nosso pastor Tiaguinho é ninja na palavra, né? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Por que o Senhor me mostrou esse versículo? Porque está dizendo ali, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois que a gente decide por aceitar Cristo, a gente precisa continuar crescendo nele. A gente vai entrar num processo de conversão. Mas às vezes a gente não para mensurar o tamanho da decisão que a gente está tomando. Pelo menos eu posso falar por mim. Quando eu fiz a oração de confissão a Cristo, eu fiz numa célula. Porque o meu filho, né, a família que Deus usou para cuidar dele, para mim poder trabalhar, era cristã. Eu fui na célula e fiz a oração ali. Mas assim, eu fiz a oração, eu era católica até então, fui para casa, pensei, minha vida vai continuar normal, tá tudo certo. Não sabia mensurar o quanto aquilo ia mudar. Só que depois, graças a Deus, a igreja que eu participei, ela dava uma consolidação, que é um leitinho ali para te apresentar o plano da salvação pela palavra. E também ali a gente orava e continuava na célula. Então, a oração, o Espírito Santo habitando em mim e a palavra me ajudaram a transformar todo dia a minha vida. Eu já não usava mais, não me sentia mais em paz com as roupas que eu tinha, ainda que eu demorei para mudar minha vestimenta, porque o salário mínimo da época era R$400, eu tinha meu filho ainda, né? Então foi um processo que demorou um pouquinho, mas eu já não me sentia mais em paz. Eu não conseguia mais ouvir as músicas que eu costumava ouvir, porque parece que todos os ouvidos espirituais abrem e tu tem noção da besteira que tu está declarando sobre a tua vida, né? Então tudo isso foi mudando. Só que muitas pessoas vêm e aceitam Cristo simplesmente porque estão doentes, querem uma cura. Ou algum parente que começou aí, então eu também vou para fazer parte do pessoal ali, para ficar mais legal, né? Ou por algum problema financeiro,
algum casamento destruído, enfim, vem por vários motivos aleatórios e acredita que realmente só o fato de ter vindo aqui na frente, ter falado uma oração qualquer e voltado para sentar e continuado vindo nos cultos e continuado aquela vida assim tranquila, mas com as mesmas práticas, o mesmo jeito, nada muda, consegue ir realmente até hoje, apesar de anos na igreja, estar com a consciência tranquila que está tudo certo. Eu sou cristã e eu sou salvo e está tudo bem. E o que o Senhor ministrou no meu coração para nós é o perigo disso. Porque realmente, ser salvo pela graça, como nós acreditamos aqui, porque a nossa essência é a graça do Senhor. Obrigada, maravilhosa. A gente sabe que para ser salvo pela graça, nós temos uma vida totalmente transformada. O salvo, ele não consegue mais ter as mesmas práticas que ele tinha. Então, se a gente ainda está nas mesmas práticas que a gente tinha quando a gente se converteu e não fica nem vermelho, digamos assim, tipo, nem constrange, tá tudo certo, algo errado, né? Não está certo, como dizem. Ou seja, tem alguma coisa. Então, tem um ponto que o Senhor quer nos chamar a atenção para a gente refletir. Para a gente refletir efetivamente, será que eu realmente entreguei 100% do meu coração a Cristo? Será que eu realmente fui genuíno naquela oração e a minha vida em Cristo hoje testemunha dele? Será que as pessoas podem olhar para mim e dizer assim, ou não, a vida dela representa frutos de arrependimento. E arrependimento todo mundo sabe que é o quê? Mudança de atitude? Se não é remorso? Quando você vai ali e faz, chora um pouquinho aqui na frente, amanhã volta tudo de novo, é remorso puro e a gente chora também. Nem todo remorso é... Não dá pra gente julgar o arrependimento, como eu já ouvi pessoas falar. Mas ela chorou tanto, com certeza ela se arrependeu, mudou. Não, o remorso a gente também chora. Mas no outro dia a gente volta. E por que o Senhor está falando isso? A gente sabe os dias que a gente está vivendo. A gente não vai conseguir mais suportar o que está por vir com uma relação com o Senhor de forma superficial. O superficial não vai prosseguir. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir. Sabe aquela questão assim, esses altos e baixos que a gente vive? Eu estou em Cristo, eu estou bem, eu estou fluindo, mas por que está tudo bem? Porque eu estou vendo que as minhas contas estão pagas, porque eu estou vendo que eu tenho saúde, porque eu estou fluindo no ministério, eu estou num lugar que eu gosto das pessoas, o meu serviço é bom. Aí o Senhor vai lá e começa a mexer nessa estrutura. Para quê? Para mostrar onde está o teu coração. É naquilo que eu estou te dando ou é naquilo que eu sou? Aí o que a gente faz? Já não sei mais o que eu quero, já não sei mais o que eu estou fazendo. Não sei se eu vou continuar nesse caminho, porque olha, está tudo dando errado. Essa superficialidade é porque a gente não tem ainda um coração 100% entregue. Porque quando tu tem, nada do que tu passar te abala. Nada. Eu não poderia estar aqui falando para vocês do amor de Cristo e ouvindo essa palavra que eu sei que também é para mim, porque o Senhor também tem falado comigo nas coisas que eu falho e falho muito. Então, eu não poderia estar aqui se o que eu vivo com o Senhor não fosse realmente genuíno. Porque eu não passaria a morte do meu único filho que construiu todo esse processo comigo nos seus 16 anos e falar ainda que Deus é bom, que Deus é amor, que vale a pena servir esse Deus até o final da vida. Não teria condição. Mas eu vejo as pessoas querendo abandonar Ele por muito menos. Mas por quê? Porque realmente está num caminho superficial. Deus está querendo te apontar o dedo? Não. Ele só está querendo dizer, ei filho, ainda dá tempo de tu vir de forma genuína. Que é só o que eu quero. A forma genuína, o teu coração entregue, a tua família rendida, vocês vivendo um novo tempo, onde eu possa abalar qualquer área da tua vida e tu não vai mais se desesperar. Porque agora o centro e o teu fundamento sou eu. Então não tem mais o que eu te tire que vai te mover desse lugar. Eu posso mexer em qualquer área da tua vida, eu posso tocar na saúde de um membro da tua família. E tu vai saber assim, não. Eu e a minha casa tem um propósito. Eu e o meu cônjuge temos um propósito. Se o Senhor fez, o Senhor também vai curar. Só não sei em que tempo, não sei em que momento, mas eu vou continuar clamando e eu sei que a cura vai vir. Por quê? Porque o Senhor tem uma promessa para nós.
Eu sei que é difícil, porque olha, eu passei 40 e poucos dias achando que eu ia ter um ruim todos os dias, só que quando tu entende que Deus sabe de todas as coisas e que Ele é um Pai que sempre vai te dar o melhor, ainda que esse melhor não seja o que tu quer, tu descansa mais fácil, tu confia mais fácil. Tu consegue exercer essa confiança que vem, que o descanso ele é gerado através da confiança, né? Então, qualquer coisa que você venha passar, você vai saber, não. Mas se eu estou passando, o Senhor tem algo para tratar em mim. Então, o Senhor gostaria muito que a gente refletisse nessa noite sobre a decisão que a gente teve quando a gente aceitou a Cristo. Se hoje realmente as pessoas olham as nossas ações e dizem, não, esse é cristão. Porque é isso que a gente faz quando a gente aceita Cristo. A gente aceita testemunhar de quem é Cristo. Porque cristão é isso, pequeno Cristo. Nós, na nossa pequenez, na nossa limitação, todos os dias, falhando, errando, mas a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente recomeça, mas a gente está ali todo momento, com todas as nossas ações, decidindo o quê? Representar Cristo? Se a gente pudesse se colocar no lugar do outro e olhasse para nós mesmos, sabendo exatamente o que a gente pratica, a gente conseguiria definir, não. Realmente, se eu me visse do lado de fora, se eu fosse uma pessoa que me observasse, eu poderia dizer que as minhas ações testemunham de Cristo. No meu trabalho, na minha família, porque aqui é fácil. Quer dizer, nem é tão fácil assim, né? Porque a gente é ser humano, só a graça. Mas no trabalho, nesses lugares que não tem ninguém olhando, por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Porque independente da gente, a gente não está preocupado com o que as pessoas estão vendo, né? Sendo aqui na igreja ou não, a gente sabe que o Senhor habita em nós. Então, onde eu for, o Senhor que habita em nós está me vendo. Está vendo as minhas ações, está sabendo do meu coração. Então, eu estou realmente testemunhando, eu realmente mensurei que agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que quando eu pisar na bola e fazer alguma coisa, que não tem problema, porque nós somos falhos, amém? Não é sinônimo de perfeição a partir de agora. Mas é sinônimo de, poxa, eu errei, eu pisei na bola, mas, ei, eu conserto. Eu não tenho mais esse orgulho de, não. Eles que se danem, eles estão errados, deixa assim, eu não preciso conversar com ninguém. Não, a gente entende, não, eu sou cristã, a pessoa não é. Mesmo que ela falhou comigo, eu vou lá consertar. Por quê? Porque eu quero constrangê-la em amor, eu quero mostrar quem é Cristo. E naturalmente você vai estar pregando sem ter falado da palavra, só com as tuas ações. Nós precisamos manifestar o amor de Cristo, porque a criação aguarda, as coisas estão se cumprindo, o nosso tempo não está mais aqui. E se a gente não tiver essa raiz firmada em Cristo, onde Ele possa abalar qualquer estrutura nossa, pode vir perseguição aqui, pode acontecer o que for. A gente conhecer a palavra tão profundamente que a gente não precisa vir num culto para isso, porque a gente medita nela. Podem arrancar as nossas Bíblias físicas, a gente conhece a palavra de Deus porque a gente tem ela na mente, a gente consegue continuar vivendo em Cristo, independente do que as circunstâncias desse século vai trazer para nós. Nós precisamos ter essa inquietação santa de saber, olha, não dá mais para ficar no superficial. Ou vai ou racha. Entende? A gente tem que estar com os dois pés aonde a gente quer, aonde a gente realmente tem o nosso coração. Não é fácil, não quer dizer que a gente vai acertar sempre. Eu mesmo amo compartilhar os meus perrengues, as minhas falhas, porque eu entendo que dessa forma a gente vê que nós estamos tudo no mesmo barco. A gente passa as mesmas coisas, não tem? E como é chato quando tu está num lugar e é julgado o tempo todo por isso, né? Quando a gente trabalha principalmente, né? Tem uma maravilhosa que sempre compartilha comigo. Nossa, qualquer coisa que eu faço, mas tu não é cristã? Mas tu não é crente? Ai, que chato, né? Só que realmente a gente é chamado a ser diferente. A gente tem que demonstrar algo novo, né? Então essa decisão por Cristo, a gente precisa realmente ponderar e ver se a gente realmente está representando Cristo aonde a gente vai, se hoje o senhorio das nossas decisões estão com Cristo, ou se a gente ainda continua vivendo a vida do jeito que a gente acha melhor, e só achando uma justificativa ali para fazer o que a gente quer. Porque isso não é viver em Cristo. Quando a gente vive em Cristo, a gente entrega tudo para Ele.
Tudo que a gente vai fazer, a gente ora antes, a gente pergunta antes. Até o senhor estava me lembrando que meu esposo estava vendo o jogo do São Paulo antes de vir, né? E tem um rapaz que já congregou conosco que está lá, né? E o senhor falava comigo assim, ó, por exemplo, um jogador de futebol, qual que é o melhor time para ele? A gente já vai pensar, nossa, o que pagar mais, né? O que der mais benefício. É o nosso natural desse século, não é? Mas se você está em Cristo, qual que é o melhor para você? Aquele que o Senhor falar e te der paz no coração. Aquele que Ele te apontar, ainda que fosse um jeque da vida. Por quê? Porque onde o Senhor está, é que a gente tem que estar. A gente vive em um lugar seguro. O meu jeito de falar é só a graça, né? Mas eu vou melhorar, gente, em nome de Jesus. Mas, entende? Quando a gente está no centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro para se estar, não importa. Porque às vezes a gente pesa isso. Eu tenho amigas que falam para mim assim, mas eu gosto da igreja tal, porque eu gosto de igreja grande, porque não sei o quê. Amém, glória a Deus. Eu amo isso aqui, a gente está assim todo junto, todo mundo se conhece, ainda que eu acredito que Deus vai dar o crescimento, mas nós que começamos juntos, sempre vamos estar juntos. Sempre vamos ter uma conexão que os que vierem, às vezes a gente vai demorar para ter, né? Não vai ser da mesma forma, entende? Então, cada um tem o seu jeito e está tudo bem. Só que o lugar mais seguro, prazeroso e frutífero para você estar é o centro da vontade de Deus. Seja num lugar pequeno, num lugar grande, num lugar que paga mais, num lugar que paga menos. Porque, não sei vocês, mas eu já vi pessoas que ganham um salário mínimo, ajudar pessoas, ter suas contas pagas e prosperar mais do que pessoas que ganham horrores. Então, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. O lugar mais seguro para a gente estar nele. Só que às vezes a gente tem que medir, verdadeiramente refletir. Eu decidi por Cristo? Eu entreguei a minha vida totalmente em Cristo? Eu tomo as minhas decisões baseadas na palavra, eu entendo a importância de eu conhecer a palavra de Deus para medir e levar a minha vida através dela? Essa semana eu estava conversando com uma moça que ela estava me questionando justamente isso. Como é que ela sabe, quando alguém, né, vem te falar alguma coisa, ou até numa pregação, ou numa conversa, como é que tu sabe quando é de Deus falando, quando não é Deus falando? Eu falei, amiga, tu precisa conhecer a palavra? Porque tu vai ouvir muita coisa, às vezes até de autoridades. E se tu não conhece a palavra, tu vai no barco, vida me leva, vida leva eu, e às vezes tu está indo para o lugar errado. Porque tu pensa assim, não, mas é crente? Não, mas é um pastor capaz que ele vai me direcionar ao caminho errado? Às vezes vai. Porque a gente não deixou de ser o ser humano. E às vezes eu posso dizer, não, eu acho que para o Adriano é isso aí mesmo. Eu acredito que é aquilo ali que o Adriano tem que fazer. E às vezes o Adriano sabe pela palavra que não, acho que Deus está me testificando outra coisa. Mas se ele não soubesse, não lesse a palavra, o que ele ia fazer? Ele ia, pelo que eu falei, confiando na minha palavra. Então a palavra de Deus, o conhecimento da palavra e da oração é o lugar mais seguro para a gente estar, para discernir qualquer coisa que você recebe. Porque você vai receber de pessoas, mesmo queridas, coisas que são falhas, coisas que são da alma, coisas que não são para você. E a gente precisa ter esse discernimento. E se você não tem certeza se você realmente entregou a sua vida para Cristo ou não, se realmente foi uma entrega genuína ou não, se o que você está vivendo até hoje é algo superficial ou não, você pode ter uma prova através do relacionamento. Você tem prazer efetivamente de falar com o Senhor? Você tem prazer efetivamente de meditar na palavra do Senhor? Eu não estou dizendo assim que você consegue, porque até para mim é uma luta. Se tem algo que me dá sono, é ler a Bíblia. Por isso que às vezes eu leio andando pela casa. Mas eu leio porque eu sei que eu preciso, eu estudo, eu gosto, né? Mas é uma luta, não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo se você tem prazer nisso. Se você pensa, não, eu não posso passar sem ler, eu não posso ficar sem ler, eu não posso ficar sem orar. Porque a palavra é Deus escrevendo para nós. É Ele dando a sua carta, a sua palavra para você, sem desvio, sem distração. É Deus falando com você efetivamente, coisas que a gente não pode falar, que só Deus sabe o que Ele quer passar para você. Então, se você não tem prazer na palavra, se você não tem prazer em orar, em ter um tempo com Ele, em sentar e ser ministrado com Ele, às vezes a gente tem que acender o alertinho. Opa, peraí. Eu estou aqui há tanto tempo, mas esse tipo de relacionamento assim com Deus, eu realmente estou falhando. Não estou mais acostumado com isso. Será que eu não já não caí nessa superficialidade sem querer?
Acontece? Pode ser, porque é o automático do dia a dia, né? Da pegada do servir, de vir, de fazer e tal. A gente já acha que é suficiente. Mas pensa vocês como pais. Vocês colocariam o filho de vocês trabalhar de domingo a domingo? Sem nunca sentar com ele e tomar um café? Qual que é o prazer de vocês? Ver o filho de vocês aqui ou ter o tempo com ele? Deus não é diferente. Ele fala da nossa relação de pai e filho. Entende? Então, o que Deus tem mais prazer? Quando vocês estão aqui ministrando, louvando e trabalhando e fazendo, claro que ele se alegra. Quem não se alegra de ver o filho cuidando das coisas do pai? Óbvio. Mas o prazer maior de Deus quando ele olha para nós, qual que é? Quando a gente se relaciona. E quando que a gente se relaciona? Quando a gente para ter um tempo só com ele. Quando a gente para realmente, não, pai, eu quero te ouvir, agora eu quero falar contigo. Eu quero ter o mesmo tempo gostoso que eu tenho com o meu cônjuge, com meus filhos, com a minha amiga que eu gosto tanto, com o meu amigo que eu gosto tanto. Eu quero ter com o Senhor agora. Se você consegue se ver nesse lugar, se você tem prazer por esse lugar, você realmente tem um relacionamento com o Senhor. Você dificilmente vai escutar naquele dia, eu não vos conheço, porque esses que ele conhece, vai ser aqueles que ele não tem relacionamento. Porque um casamento duraria sem uma conversa, sem uma intimidade, sem um diálogo? Não. E por que a relação com o Senhor duraria? Porque a gente sabe que a gente efetivamente entregou o nosso coração quando aquilo ali queima no teu coração. Tu quer ter um tempo com o Senhor, mesmo que às vezes tu não consiga. Não quer dizer que sempre a gente vai conseguir. Mas a gente fala com Ele em todo tempo e a gente no outro dia se programa para ter, mas não deixa de ter. É a mesma coisa tu ver o teu esposo só de passagem. Tu não ficar uma semana sem olhar para ele direito, sem falar com ele direito, não existe. A gente não faz isso. A gente só faz com quem? Com quem a gente ama, com quem a gente é apaixonado, com quem a gente quer continuar uma relação saudável. Da mesma forma com o Senhor. Por isso que Ele traz essa palavra para nós essa noite. Essa noiva apaixonada, ela precisa existir. Ela precisa vir para fora. Ela precisa estar preparada para as coisas que estão por vir. O nosso coração precisa queimar em estar na presença do Senhor. Não uma vez por semana com os irmãos, porque aqui é comunhão, não é intimidade. Entende? Mas o Senhor, Ele só quer que a gente traga isso em mente, que a gente reflita sobre isso e pense, poxa, será que eu realmente estou tendo um tempo com o Senhor? Será que essa minha relação com Ele não está superficial demais? Será que eu realmente ainda tenho algo com Ele desde o dia que eu me converti até aqui? Será que a nossa conexão realmente um dia existiu? Será que não foi só porque eu queria fazer parte da galera ou resolver um problema e nunca me atentei a isso? Se foi, não tem problema. O Senhor não veio aqui para julgar ninguém, né? Mas o Senhor quer nos trazer a memória que não, olha, hoje é tempo da gente restaurar nossa aliança com Ele e começarmos a ser essa noiva apaixonada com prazer na presença dEle, amém? O segundo ponto que o Senhor nos traz é em relação ao casamento. Está ali em 1 Coríntios 7. E eu queria ler com vocês do 25 ao 40. Deixa eu ver. Esse aqui. Ali, né? Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas o mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se a moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades. E a minha intenção é poupá-los disso. Paulo estava errado? Não, a gente sabe que conviver não é fácil, né? Então ele realmente estava tendo um cuidado, né? Olha, quer casar? É bom, vai dormir de conchinha? Vai, mas olha, quando acorda, tem que conviver e não é fácil, né? Então ele estava dando um conselho para justamente a gente viver em paz. Porque quando tu tá com o Espírito Santo como uma companhia, você não se sente mais sozinho. E você pode se dedicar à obra. Mas se você casou, amém, glórias a Deus. Mas agora a gente tem que se dedicar uns aos outros também. Agora não tem mais só o serviço ao Senhor, né? Então é só um cuidado de Paulo com a nossa vida, né?
Continuando ali, irmãos, isto é o que quero dizer, o tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram e que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza ou à alegria de bens. Aqueles que usam as coisas desse mundo não devem apegar-se a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Nesses versículos, o Paulo tá falando que apesar de, termos família, termos nosso cônjuge, a gente comprar muitas coisas, a gente gostar de muitas coisas desse mundo, a gente sabe que a gente não pode ser apegado a isso. A própria palavra diz, se às vezes você tiver que aborrecer alguém da sua família para servi-lo, por amor a ele, por uma direção que você der, você precisa fazer. O nosso querer como esposa está para o nosso marido. Mas a gente sabe que o Senhor às vezes vai testificar coisas no nosso coração que a gente não pode negociar. Então, toda a nossa autoridade está sempre no Senhor, depois dos nossos esposos. Então, e o esposo a mesma coisa, ele também é sujeito à vontade do Senhor. Às vezes não vai agradar a nós, mas se a gente sabe que o Senhor está direcionando ele, o que a gente faz? A gente diz amém e passa junto. Mas a gente não pode ser apegada nisso. Se amanhã depois você perder o seu cônjuge, você vai abandonar o Senhor? A tua aliança vai ser tão superficial assim, que a menos que a tua família fique como está, você vai servi-lo, e se ele mudar qualquer coisa, você vai sair? Então ela está condicionada, ela é de certa forma superficial. Então a gente tem que entender que você não pode ser apegado a nada que está aqui. Você pode saber que amanhã depois Deus pode te tirar tudo. Mas Ele é tudo em nós. Não tem nada que Ele nos tire, que se compare ao que Ele vai nos dar. Por isso que Ele fala que a gente morre para nós mesmos, para viver nele. Porque tudo que você morrer, tudo que você perder em você mesmo, vai ser achado e vai ser ganho muito mais nele. E vale muito mais do que Ele tem para nós, do que o que nós queremos para nós. Porque nós temos uma visão limitada. Nós somos muito pequenos, a gente vê o natural, o Senhor vê além. Então, às vezes, nós estamos presos e chorando e chateados com coisas que tão pequenas, quem já nunca teve essa experiência? Você perdeu algo que você queria ter muito que tivesse dado certo, e não deu. Ou depois acabou dando errado, ou acabou você perdendo, enfim. E depois veio algo muito maior, não acontece? Mas comigo já aconteceu, depois eu fico, olha só. Eu ali chorando por migalha, por meia dúzia, e Deus sabia lá na frente algo muito maior que Ele tinha para mim. Então, toda vez que Deus nos tira algo, remove algo, acontece coisas contrárias àquilo que a gente espera, pode ter certeza que o Senhor vai te surpreender com algo muito maior. E ainda que não surpreenda aqui, porque a gente não pode ter essa mentalidade de barganha. Eu perdi, mas eu vou ficar de boa, até Deus me dar o que eu quero, o que Ele disse que tem de melhor, porque também se não der, eu já não sei nem se eu fico aqui. Não, às vezes Ele não vai te dar aqui. Às vezes Ele vai te dar lá na eternidade. Porque tudo que Ele tem reservado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, coração não viu, olho não viu, ouvido não ouviu, e nem a mente do coração do homem não consegue mensurar. Então a gente só tem essa convicção e certeza que nós temos um Pai que nos ama, tem o melhor para nós, e ainda que a gente não receba aqui, Ele sabe por que tira, Ele sabe por que remove, e o que Ele tem para nós é ainda maior, amém? Deixa eu ver. Quero que sejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades nesse mundo e em como agradar a sua esposa. Amém? O que os excelentíssimos precisam pensar? Em como agradar as varoas, amém? É fácil? Não é fácil, principalmente quando a gente reclama demais, né? Quando a gente pega para incomodar, mas a gente não casa para se fazer feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E foi algo que o Senhor me mostrou muito, porque eu era no início muito assim, mas eu não gosto disso. Mas eu não quero fazer aquilo. Eu não gosto das coisas desse jeito. Até que uma hora o Espírito Santo me deu uma chapuletada e disse assim, tá, querida, tu casou sozinha, é só do teu jeito, é só o que tu gosta, é só o que tu quer, é só da forma que tu quer? Não é. Tem outra pessoa ali. Tu tem que fazer o que ele gosta também, o que ele quer também, o jeito dele também, não é só um. Então a gente tem esse costume muitas vezes, eu até achei bem interessante que os pastores comentaram ontem lá no culto, né, que quando
tem um lado, né? Um rema para um lado, outro rema para o outro, a gente fica andando em quê? Em círculo. Enquanto eu quero tudo do meu jeito, se não for do meu jeito não tá bom, se não for do meu jeito não dá certo, vocês como casal estão, nós, né, como casal, estamos andando em quê? Em ciclos. Círculo, não vai sair daquele lugar nunca. E você fica, nossa, nossa vida não muda, as coisas não acontecem. Pois é, querido, abre a mão. Abre a mão de ser tudo do teu jeito, começa a perguntar o que tu quer, o que tu gosta, o que tu faz. Se os dois pararem para sentar e entender essa importância e conversarem entre si, meu Deus, vocês vão conseguir entrar num consenso para ir reto onde o Senhor quer que vocês vão avançar. Mas a gente precisa sentar os dois juntos e ter esse consenso, né? Também, ó, se o pastor do Casados falou que tá show, viu? Tá acordado ali, ó. Seguindo ali no 34, seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o marido. A gente também, amém? Serve para os dois. Então, a mulher, ela é muito multifunção, né? Mas porque a gente é responsável pela administração. Só que a administração do quê? De tudo que a gente quer e do jeito que a gente quer? Não. A administração das decisões que nossos excelentíssimos tomam. Porque o nosso querer está para eles. Então, Deus sabe o que faz, amém? Porque eles fazem uma coisa de cada vez, eles ponderam mais, eles pensam mais. Mas quando eles vão decidir o que vai ser feito, com o que vai ser, o que a gente vai começar a viver daqui para frente, o que eles ponderam? O que eles pensam? Se você os trata com respeito no que é melhor para você, ele vai considerar o teu bem-estar. Só que a gente tem que o quê? Deixar eles no lugar deles. Deixar eles decidirem, empurrar. Ah, mas se eu não fizer, o meu marido não faz. Se eu não falar, meu marido não faz. Tu não acha que o nosso excelentíssimo, meu esposo, também não tenta sorte? Ai, não sei, tu que sabe? Eu falo assim, então nós vamos esperar até tu saber. Porque é assim, gente. Porque vocês acham que eu não gostaria como mulher? Ah, então beleza, vou fazer, já era, vou fazer aqui do meu jeito rapidinho. A gente gosta. Só que eu tenho estrutura para isso? Eu não tenho. A mulher não é feita para esse lugar de decisão e governo. Então, o que eu vejo de mulheres acabadas, arrebentadas, sofridas, no físico mesmo, no emocional nem se fala, porque estão num lugar que não é nosso. Esse lugar, eles aceitando ou não, é deles. Então, assim, ó, amor, vamos orar. Eu estou te falando a minha opinião, eu gostaria que fosse assim, mas vamos orar e tu decide. Uma hora que ele decidir, a gente vive. Enquanto ele não decide, nega, se remói, morde o travesseiro, vai orar, vai limpar a casa, fazer alguma coisa, mas não se move até que ele decida, porque esse lugar é dele. Depois que ele decidir, a gente vai ter bastante trabalho, porque daí a gente vai administrar as decisões que eles tomaram, a gente vai ser auxiliador e a gente vai fazer o melhor. Mas a gente não pode ocupar um lugar que não é nosso, porque o fato da gente estar arrebentado, em muitos casamentos é isso. Não é o marido que não, que ele não faz, mas deixa ele fazer. Bota isso na mão dele e deixa lá até que ele decida fazer. Não fizer, ninguém faz, então ninguém faz. Até que ele faça e ele vai fazer. Aí que a gente gosta desse lugar. Imagina falar para mim assim, não sei do que sabe. Eu já sei já. Eu já tenho como fazer, eu já vou resolver. É o natural da gente. A gente é multifunção, a gente gosta desse lugar. Só que esse lugar não é meu. Foi porque assim, eu e o Gilvan, a gente poderia estar fazendo 15 anos de casado, tá? Porque a gente já se conhecia. Mas o que Deus mostrou para mim em 2017? Eu teria castrado meu esposo. Por causa desse jeito de ser muito, né? Então, ainda hoje, às vezes eu tenho que dar um se liga aí, volta para casinha, que tu não tá mais nesse lugar. Entende? Ou seja, a gente precisa entender o nosso lugar. Porque nosso lugar é de cuidado. Eu amo o meu lugar. Ainda que eu gosto de tomar a frente das coisas, mas eu amo o meu lugar. Porque ele cuida, ele decide. Mas às vezes ele vai decidir errado. Vai decidir algo que você sabe que vai dar errado. Não tem problema. A gente engole, passa o perrengue junto e nem fala, eu já sabia. Porque ninguém gosta desse, eu já sabia no final, né? Sabia que não ia dar certo, falei pra ti. Não, eu sempre falo pra ele, amor, o que tu decidir nós vamos passar e nós vamos passar junto. Por quê? Porque isso é um lugar gostoso, isso é um lugar de cuidado. E eu sei que toda decisão que ele toma, ele pondera. Ele espera, ele pensa em mim. Quando a gente está casado, é isso. Se cada um começar a fazer a sua função, eles o governo e nós a administração, vai dar certo. A gente vai ser muito aliviado. A gente vai ter casamentos saudáveis, sem um mais sobrecarregado do que o outro, mas fluindo naturalmente. Isso é muito bom.
ali, digo isso para o seu bem e não para que lhe impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que os impulsos vão além de suas forças, que se case com ela como é desejo dele, não é pecado. Mas se estiver assumindo um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver, e se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente, e creio que, ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Por que Paulo fala tanto dessa forma? Prefiro que não casem. Porque ele tinha o Espírito Santo com ele. E eu sei o que é isso, que eu passei isso com meu filho, como uma companhia real. Eu nunca me sentia sozinha em casa. Eu poderia fazer qualquer coisa, passar dias ali tranquilo e eu não me sinto sozinha. Isso é a solitude no Senhor, porque o Espírito Santo ele é real. Então, quando você está nesse lugar, você faz qualquer coisa, você vive em qualquer área da sua vida, passa toda dor ou dificuldade ou sei lá, problemas assim de relacionamento que a gente tem em igreja, em trabalho, em qualquer ambiente que a gente vive, e você não se abala, porque você sabe que não está sozinha. E que aquilo que você está passando é momentâneo. Né? Esses dias eu ouvi uma frase que fala assim, onde há um espírito de contenda, há distorção. Então, às vezes, você vai entrar em lugares que esse espírito de contenda impera ou imperou, e tudo que você fala parece distorcido. Porque uma pessoa, quando ela chega na nossa vida, eu ouvi também que todo rebelde, todo libertador, ele parece rebelde. Então, toda pessoa que nos traz uma visão diferente de algo que a gente já conhece, parece um rebelde a princípio. Só que se você anda e caminha com o Espírito Santo, o que ele diz? Calma. Aos poucos eu vou testificar. Aos poucos eu vou fazendo. Às vezes só não tenha pressa, não força. Deixa as coisas fluírem acontecendo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou mostrando. Eu sei o que precisa ser mudado. Eu sei o que precisa ser melhorado. Eu sei o que precisa ser destronado. Eu sei o que precisa ser eliminado. Eu sei, vai dar tudo certo. Então, quando tu tem essa companhia com o Espírito Santo, você efetivamente não precisa de um cônjuge na tua vida. Mas se você o tem, como eu, quando eu conheci, a gente se reencontrou, nenhum dos dois estava esperando. Nenhum dos dois estava procurando. Mas a gente sabia que o quê? A gente se completou. Mas não é aquela necessidade de eu preciso ter alguém, senão, meu Deus, eu não vou conseguir fluir, só vou ser feliz quando? Não. Se você começa a viver essa companhia do Espírito Santo, você já é completo e feliz. A pessoa que te vê vai te ver tão plena que ela vai querer isso para ela também. Mas se a gente decidiu casar, se a gente decidiu amar, a gente precisa trazer memória essas coisas. Porque nos momentos difíceis, hoje em dia, o que as pessoas fazem? O natural da nossa cultura é troca. Para que passar raiva? Os teus filhos também não se dão bem, estão te incomodando? Larga. Deixa com o pai, deixa com os avós, vai viver tua vida. Tu tem que ser feliz, tu não pode sacrificar tua felicidade por causa dos teus filhos. Você decidiu casar, você decidiu amar essa pessoa. E só porque tu tem filho, tu vai ficar com ela? Não, não é só porque tu tem filho, é pela decisão que tu decidiu tomar. Pela família que Deus te confiou, porque filhos são heranças do Senhor. Tem muita gente rica fazendo inúmeros tratamentos e não consegue engravidar, porque isso quem dá é o Senhor. E se Ele te deu, é para você permanecer firme nessa família. Não é para tornar descartável porque está difícil. Traz a memória que te traz esperança. Viva, faça as tuas escolhas diariamente baseado na decisão que você fez lá quando vocês se conheceram. Outro ponto que o Senhor trouxe para nós é referente ao ministério. Mas isso é breve, né? Porque a gente já fala bastante disso, né? Só um parênteses ali em relação ao casamento. O Senhor falou comigo sobre em relação ali a Esaú. Esaú, quando ele casou, ele acabou escolhendo mulheres que não eram da tribo de Israel, né? E Esaú e Jacó ali, Jacó, apesar de ser enganador, ele ainda tinha, né, aquela parceria ali com a mãe, né? Mas Esaú, ele decidiu espontaneamente escolher pessoas que não eram cristãs, pessoas que não eram da tribo de Israel, né? E até cita um versículo ali que fala assim, o quanto foi amargurado para os pais dele, para a família dele toda, aquela escolha.
E por que o Senhor trouxe isso na questão da decisão do casamento? Porque as nossas decisões refletem não só na nossa vida, mas de todos à nossa volta. Então, quando a gente tomar decisões em questão de relacionamento, para você que ainda está solteiro, para você que ainda está buscando, pondere e considere os seus pais. As pessoas que estão próximas de você e que te amam. Porque eles sabem o melhor para você. Não que você tenha que, efetivamente escolher. Mas se você tiver a bênção deles para o teu relacionamento, pode ter certeza que ele tem muito mais chance de dar certo. Sobre os ministérios, quando a gente decide, você já aceitou Cristo, você casou ou não, mas está aí nessa escolha da questão a tua família está servindo ao Senhor aqui em Cristo. A gente agora vai decidir servir ao Senhor. Por quê? Mas será que isso é para mim? Essa semana mesmo eu escutei de uma pessoa. Será que é para mim? Tu acha que todo mundo precisa servir no corpo? Como que a gente é chamado, como a gente se chama aqui na igreja? Como foi apresentado aqui hoje? Como membros. Se você é membro de um corpo, tem algum membro do meu corpo que não tem uma função? Todos eles têm. Então, ou seja, todos nós temos algo para exercer no corpo de Cristo. Isso não é luxo de alguns. E a gente ficou muito feliz do Dionei nem estar congregando aqui. Ele veio servir no bazar e ele já se dispôs para nos ajudar na mesa de som, porque a gente precisa muito. E às vezes a gente conversa com as pessoas que se travam, não sei, vou ver, não sei, mas nós precisamos. E não é pela necessidade da noiva, da igreja, do nosso ministério, é por você. Se você tem um filho como o Cauã, que é uma bênção, o nosso auxiliar ali no infantil, não é gostoso quando você vê o seu filho cuidando daquilo que você também está envolvido? Deus pensa o mesmo. Ele está aqui esperando que você também comece a orar ao Senhor e saiba qual que é o lugar que você tem para exercer no corpo. Qual que é a tua função? Porque todos nós temos um ministério, no mínimo um dos 5 ministérios que existem, que é o evangelista, o mestre, o profeta, o pastor, o apóstolo. Todos nós temos pelo menos um. E alguns têm mais de um até. Mas todos nós temos. Só que para chegar lá, no ponto do ministério, efetivamente falando, nós temos um preparo. Para trabalhar, a gente pega uma experiência. Para exercer uma profissão, a gente faz uma faculdade. Para dirigir, a gente faz a carteira. Para exercer no corpo de Cristo, Deus não ia ser diferente. Ele não ia botar ninguém despreparado para exercer o ministério. Então, nós também precisamos o quê? Começar a auxiliar o corpo de Cristo nas funções que estão precisando. Nas funções ou que eu gosto muito, ou que é apenas uma necessidade na igreja. A Marisete é um exemplo maravilhoso. Ela falou, olha, eu sempre servi no infantil porque sempre precisou, pela necessidade. Hoje ela é uma líder maravilhosa, ela e o Adriano, o Cauã, são uma família que fazem toda a diferença no nosso ministério. Assim como a Mari e o Maneca, o Manuel, pecado, Maneca. A Sara e o Tiago, o Adriano e a Lu, entende? A Rogéria e o Alexandre no bazar, que ontem foi uma bênção. Todos somos, entende? Só que alguns foram porque já gostam muito, já tem a pegada. Outros vão pela necessidade, mas foram e são bênção. Ali dentro, sendo preparado, e também você pega mais afinidade, você começa a fazer parte do departamento, você já faz parte da família, você começa a ter um relacionamento mais profundo com o lugar que o Senhor te colocou. É necessário. Eu não estou falando aqui como esposa do pastor porque a gente precisa. Eu estou falando aqui como uma irmã mesmo. Como uma amiga. Por quê? Porque o Senhor está esperando isso de cada um de nós aqui. Não é uma cobrança. Não é. Mas como um pai feliz. Eu sei o potencial que o meu filho tem. Eu sei o potencial que a minha filha tem. Eu sei. A hora que ele se colocar naquele lugar, meu Deus, vai ser tremendo. E quão prazeroso é. Se a gente já fica feliz, imagina o Senhor. Transborda o coração dele, porque ele espera que a gente dê uma resposta para tudo aquilo que a gente está vivendo nele. Ele espera que a gente esteja preparado e procure se apresentar aprovado e apto para viver o ministério que ele tem para nós, porque quando for crescendo e crescendo e crescendo, vai precisar cada vez mais pessoas para estar aqui. Isso não se faz com 2, 3 pessoas. A gente é uma família onde todos vocês têm uma função para exercer, que só vocês podem fazer. O que vocês têm para entregar, eu não tenho. Nem o Gilvan, nem nenhuma outra pessoa aqui. Então, isso é uma proteção e um cuidado do Senhor com todos nós.
porque Ele realmente quer que cada um de nós ocupemos o seu lugar. E quando o Senhor fala algo com a gente, Ele nos deu o exemplo ali de Jefté, em Juízes 11, em relação ao ministério, né? Porque você vai começar a servir, você aceitou Cristo, você está conhecendo a palavra, Deus vai começar a falar para você. As lutas e as batalhas que Ele quer que você passe, os lugares que você está preparado para fluir. E ali, em Juízes 11, ele fala assim: Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra e chamaram: venham e seja nosso comandante. Disseram: ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté disse-lhes: mas não são vocês os mesmos que me odiavam e me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governantes de todo o povo de Gileade. E Jefté lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me dera vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez governante e comandante do exército. Em Mispa, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei. Aí explica ali, né, o porquê que eles estavam, na verdade, fazendo essa guerra, né? Pela questão de quando eles passaram ali. Mas o importante nessa testemunho de Jefté é que quando ele foi chamado para ser ali, para voltar à terra, né? E liderar eles nessa batalha contra os amonitas, para vocês verem, Jefté, ele era filho de uma prostituta, né? Então, ou seja, ele foi gerado fora do casamento, né? O pai dele era casado com outra pessoa. Ele foi rejeitado pelos irmãos e expulso da terra. Mas, em determinado momento, ele foi chamado para ser um salvador daquele povo. Mas isso, se a gente às vezes não para entender que depois que você aceitou Cristo, a tua natureza, a tua essência, ela não vem mais dos teus pais naturais. Ela agora vem de Cristo. Você ainda assim, você vem debilitado. Você vem sempre faltando algo. Você está sempre inseguro. Sempre incerto, sempre com o pé atrás, sempre se achando inapropriado. Mas por quê? Porque lá atrás você passou situações de rejeição, de abandono, de dores, enfim, de tantas coisas, ou cresceu ouvindo que não quer dar nada, que não quer conseguir nada, aquela coisa toda. E você vem para Cristo, mas você ainda está com aquela mente lá atrás. A minha natureza é essa, eu nunca consigo isso, eu nunca consigo aquilo, eu sou assim, eu sou assado, fui frito. Só que em Cristo, nós não somos mais... A nossa natureza, a nossa naturalidade, a nossa essência não é mais a dos nossos pais naturais, amém? Cristo pagou um alto preço para que eu e você nos tornemos filhos. Que a nossa herança, a nossa natureza, a ponto de sermos chamados embaixadores, agora vem do Senhor, amém? Foi Ele que nos criou e nos desenhou e nos projetou nele. Então não cabe mais a nós nos vermos como no passado nos viam. Nós não somos mais assim. A nossa lente para nós mesmos é a lente de Cristo. Imagem e semelhança do Senhor, amém? E o que Jefté, nessa falha ainda, no seu olhar por si mesmo, fez? Porque quando ele foi chamado, o que ele fez? Ele reconheceu. Então, se eu for com vocês e o Senhor der os amonitas na nossa mão, vocês vão me fazer governante? Ou seja, Jefté reconhecia que se eles chegassem a ganhar, foi o Senhor que fez. Amém? Então ele sabia que era a dependência do Senhor que fez tudo aquilo ali. Fez um povo que o rejeitou, chamá-lo para pedir ajuda para ele, para torná-lo comandante. Só o Senhor poderia fazer. E também só o Senhor poderia entregá-lo nas mãos de Jefté. Ele sabia disso.
Se você é chamado pelo Senhor, se você conhece a palavra do Senhor, se você sabe o que o Senhor já falou a teu respeito, o que Ele quer que você faça no corpo de Cristo, você não precisa fazer votos e confirmações nenhuma, você precisa ter a atitude de começar a fazer. E Jefté, o que ele fez? Ele fez um voto de tolo. Ele já sabia o que ia acontecer, Deus já testificou no coração dele. E as pessoas que chamaram ele para ser líder ainda falaram: o Senhor é testemunha com nós que se isso tudo acontecer, você é nosso líder, governante, amém. Ele já sabia, ele conhecia o Senhor. E muitos de nós conhecemos o Senhor, mas ficamos fazendo voto de tolos, esperando que algo aconteça para que eu comece a exercer, para que eu comece a servir. Não! Isso custou a vida da filha dele. Ele já sabendo que Deus ia fazer, Deus ia entregar, porque que circunstância poderiam acontecer para que pessoas que o rejeitaram, chutaram da terra dele, e lá chamar ele pedindo ajuda? Nunca ia isso acontecer. E ainda colocariam como líder da coisa toda, pensa? Isso só Deus, gente, só o Senhor para fazer. Então ele sabia que era o Senhor todinho naquela situação. Se ele sabia que era o Senhor todinho, ele tinha necessidade de dizer: olha, Senhor, se tu entregar eles na minha mão, a primeira pessoa que saiu ao meu encontro, quando eu chegar em casa, eu vou entregar para o Senhor. Ele sacrificou a filha dele, porque claro que ele foi lá e ganhou. O Senhor fez, o Senhor estava fazendo. Desde o início, todas as coisas, toda aquela circunstância, tinha a mão purinha do Senhor. Mas esse voto de tolo custou a vida da filha dele. Então, por quê? Quando ele chegou em casa, quem foi a primeira pessoa que saiu ao seu encontro? A sua única menina, única. Dançando e festando e comemorando que tinha dado tudo certo, que o pai tinha sido vitorioso, e ele cumpriu o seu voto. Deu 2 meses para a menina lá festejar, chorar com as suas amigas, e depois a menina fez o que tinha que ser feito. Então, ou seja, se o Senhor já falou com você, você não precisa confirmação. Você precisa se mover hoje, agora, para ontem. Amém? Porque o lugar mais seguro para se estar é onde? No centro da vontade do Senhor. E às vezes a gente está em circunstâncias duvidosas, sempre botando dúvida naquilo que Deus já testificou no teu coração, e a gente não sabe o porquê tudo está dando errado. Vai para o centro da vontade do Senhor. Vai para onde o Senhor já comunicou na tua vida. Amém? Agora eu quero fazer algo que o Senhor me mostrou para todos nós. Porque isso não é só para alguns, isso é para todos nós, amém? E outra coisa que eu queria desmistificar com vocês, aproveitando desde que nós estamos falando de ministério, o vir à frente, muitas vezes a gente tem ideia assim, ó, ai, eu não vou, porque se eu for vai parecer que eu estou pecando, mas eu já sou um líder, ou eu já sou pastor, ou eu já estou fazendo algo, ou eu estou servindo lá, acabei de começar a servir com a irmã, como é que eu vou lá na frente no apelo? Que lá só vai quem está pecando. Só que a palavra diz o quê? Todos pecamos e destituídos estamos da glória do Senhor. A não ser que fomos alcançados pela graça de Cristo e estamos num caminhar, mas todos nós aqui pecamos, amém? O que a gente chama quando a gente faz o apelo aqui? O que é? O que representa esse momento aqui? Essa palavra falou com você, você entendeu a direta do Espírito Santo para você, e você gostaria de mudar essa situação na tua vida. Porque o Espírito Santo é educado, todo mundo sabe, né? Ele só vai até onde a gente deixa, amém? Então, você ouviu a palavra, todas elas que são ministradas aqui, e naquele dia você decidiu abrir o seu coração para aquela área ser tratada. É só isso, amém? Então, toda vez que você sentir no seu coração que aquela área, aquilo você precisa, eu quero, realmente eu senti que aquilo é para mim, eu quero receber uma oração, ou eu quero só chorar aos pés do Senhor aqui, porque você está em casa, você está na casa do Pai. Você vem aqui, você fala com o Senhor e sai daqui com o coração aberto para colocar em prática aquilo que você ouviu, amém? Aquilo que o Senhor trouxe para nós. É só isso. Porque a gente cansa de ver pessoas que a gente sabe que precisa mesmo, que está com o coração assim, ó, doidinho. Mas não vem às vezes porque a gente fica nessa mentalidade. Eu já fiquei, por isso que eu falo. Eu já fui assim. Então a gente sabe que se o Senhor tocar no teu coração, se o Senhor falar contigo, vai ali e faz, amém? Pode apagar a luz e colocar a musiquinha ali. Eu quero só que a gente esteja um momento de oração antes de começar o apelo, o louvor, para a gente refletir nessa canção que o Senhor colocou no nosso coração, para a gente se avaliar, para a gente refletir sobre tudo isso que o Senhor trouxe.
A nossa decisão em Cristo em primeiro lugar, a nossa decisão pelo cônjuge que está do nosso lado, da nossa família, a decisão sobre o nosso ministério, mas principalmente o nosso relacionamento com Cristo, amém? Então que todos nós possamos agora refletir nesse relacionamento nosso com Cristo e darmos uma resposta para o Senhor, mas que a gente pense em nós, não no vizinho do lado, não do irmão, nem quem está servindo, não. Todos nós possamos nesse momento refletir com o Senhor, amém? Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. E deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E deixa eu te usar para curar. E deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém, irmãos? Que em nome de Jesus a gente possa sair daqui nessa noite, né? Refletindo sobre a nossa relação com o Senhor. Se tem uma coisa que possa ficar gravada no coração de vocês, eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu anseio em ter um relacionamento com o Senhor, eu tenho tido essa necessidade viva em mim, eu sou aquela noiva apaixonada que Ele vem buscar, porque Ele vem buscar uma noiva apaixonada. Ele não vem buscar um relacionamento superficial, Ele nem conhece quem tem essas poucas coisas, assim, essas alianças condicionadas a coisas ou pessoas ou fatos ou recursos. Não, Ele vem buscar uma noiva que tem relacionamento apaixonado e constante com Ele, amém? Se você quer receber uma oração, se você quer ter esse momento com o Senhor agora, você e Ele, não com a gente aqui, mas se você sentiu de falar algo para o Senhor, a gente pode ficar de pé, você pode estar vindo aqui, entre você e Ele, se você quiser, porque é com o Senhor, é como a gente disse, o Senhor não dá indireta, Ele dá direta mesmo. Se a gente tem pode ficar de pé. E você que quiser dar uma resposta para o Pai em relação a isso, seja no teu relacionamento pessoal com Ele, seja no teu relacionamento no teu cônjuge, teu casamento, seja no ministério,
você pode estar vindo falar com o Senhor. Você pode estar vindo abrir o seu coração para, nessa área, dar uma resposta para Ele. Porque isso é para todos nós. Todos nós que queremos algo mais com o Senhor. Todos nós que podemos ter sido superficiais até aqui. Mas daqui para frente a gente quer algo a mais. E não tenha vergonha de assumir isso publicamente. Porque quando a gente peca em público. Mas quando a gente reconhece também em público. Porque o Senhor merece isso de nós. A gente ser leal e fiel a Ele, mostrando, não, eu quero algo novo. Eu quero algo a mais. Eu quero algo da parte do Senhor, amém? Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo. É o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face. É o meu anseio, é o meu maior prazer. Pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Ser tocado por tua glória é o meu desejo.
desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face, é o meu anseio, é o meu maior prazer. Eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu, Jesus. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, Pai, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe, por acalmar, Senhor, o nosso coração, por trazer também, Senhor, um discernimento, Senhor, uma nova perspectiva, Deus, das nossas decisões, das nossas escolhas. Pai, que em nome de Jesus, Tu nos perdoe caso a nossa oração, o início do nosso processo contigo, Senhor, o início da nossa decisão por Ti, foi por coisas, por pessoas, foi por motivos superficiais, foi para resolver problemas. Nos perdoa, Espírito Santo, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Mas hoje, Deus, nós sabemos tudo, Deus, aquilo que Tu tens para nós Te conhecemos mais, nós conhecemos o Teu amor, nós temos conhecido cada vez mais de Ti do que Tu tem para nós, e nós queremos restaurar a nossa aliança contigo nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus, todos nós aqui, Deus, possamos corresponder ao Teu amor, a busca por Ti, Senhor. Gera no nosso coração fome e sede da Tua palavra e da Tua presença, e que em nome de Jesus nós nos tornemos essa noiva apaixonada. Que toda superficialidade caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito contrário a Ti caia por terra em nome de Jesus. Mas que o Teu Espírito tenha liberdade, somente Ele impere em nosso meio. Porque nós como igreja queremos corresponder, Deus, ao Teu chamado para nós. Aquilo que queima em nós, para que nós sejamos bênção para outras vidas. Em nome de Jesus, gera em nós, Deus, lembra-nos de convidar pessoas, de tocar pessoas, de realmente trazê-las para perto da nossa família e sermos parte também. Nós queremos ser um contigo, Pai, nós queremos ser útil no reino.
Nos mostra, Deus, o nosso lugar dentro desse corpo, aquilo que nós precisamos exercer para estarmos no centro da Tua vontade. Alinha o nosso coração, o nosso casamento, Deus, uns com os outros, a nossa família, o nosso relacionamento com nossos filhos, com nossos pais, em nome de Jesus. Traz a memória todos os dias, Deus, o porquê das nossas decisões e que nossas escolhas a partir de hoje, nós tenhamos a sensibilidade de tomá-las, Deus, baseada nas decisões do nosso cônjuge, de te servir, de sermos tua testemunha também, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo teu amor, carinho e cuidado conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas pro Senhor.